A gente sempre tem uma pessoa próxima de nós que de alguma forma nos irrita. A maioria de nós tem, a menos que você more assim sozinho, isolado, não encontre muita gente. Mas quem vive cercado de pessoas, em geral, tem por aí um ou dois que causam um certo incômodo. E para mim não é diferente. Então hoje eu quero compartilhar com você as minhas histórias de irritação, de cansaço moral, como eu digo, com algumas pessoas à minha volta. E qual é o meu hábito para ver isso de uma maneira diferente. Então, outro dia eu estava andando aqui em casa e vi umas vassouras no meio do corredor. Eu passei para lá, vi as vassouras, passei para cá, vi as vassouras também e pensei, A mente mostrou. O que essas vassouras estão fazendo no meio do corredor? A casa é enorme, podia estar em algum lugar. Bom, a moça que trabalha aqui deve estar limpando. Ok. Mas essas vassouras passaram o dia no meio do corredor. E chegou no dia seguinte, as vassouras estavam no mesmo lugar. Então, eu chamei a moça que trabalha aqui em casa e falei: o que essas vassouras estão fazendo no meio do corredor? Uma casa tão grande como essa, não tem outro lugar para colocar vassoura? E falei com esse nível de irritação e com a voz um pouco mais alterada do que eu estou falando aqui com você. Pois é, o cabeção me pegou. E senti, o susto que ela levou. Ela imediatamente foi guardar as vassouras em algum outro lugar, mas notei também que ela ficou chateada. E olhei para mim e falei: puxa, olha só a reação que eu tive. Tudo bem. Um outro caso, uma outra situação, com uma pessoa próxima também. E essa pessoa próxima é alguém que eu considero extremamente inteligente. Muito mais inteligente do que eu. E alguém que frequenta cursos de autoconhecimento, muitas vezes junto comigo, e vai nos retiros e conhece os mesmos professores espirituais que eu. E essa pessoa, às vezes, dá aquelas escorregadas assim que são tão, entre aspas, básicas. E o meu cabeção mostra as histórias e diz: olha só, que adianta fazer tanto curso, que adianta conhecer essas pessoas, se faz as mesmas bobagens que todo mundo. E mais histórias. E tudo bem, a coisa vai, me causa esse cansaço. Então, eu fiquei pensando, qual é o meu hábito a respeito disso? Porque essas histórias, gente, assim como pega você, me pega também, Não pense você que não me pegam a mim, pegam os professores espirituais, assim como todos nós. E eu falo isso para você não pensar que existem diferenças. Nós somos todos iguais. Há pouco tempo atrás eu estava no Havaí com Howard Wills e vi literalmente a irritação dele com a esposa, por alguma coisa que a esposa disse. E já vi em outros também. Isso é normal, é a condição humana. Qual é a diferença? A diferença são duas. A primeira e mais importante é o perceber. Antigamente eu achava que era importante a gente saber muita coisa. Eu era aquela pessoa rata de livro. Lia muito, gostava de ir para todos os cursos, gostava de saber, adquirir conhecimento. Porque é isso que o cabeção te fala. Ele fala isso, você precisa saber mais, você precisa ler mais, você precisa de tal curso, você precisa. E a gente fica pesado aqui em cima. E não adianta nada. Hoje em dia, eu percebo como mais importante trocar o saber pelo perceber. Perceber no sentido de aperceber-se, notar o que está acontecendo com você. Então, perceber a resposta, a reação que eu tive diante das vassouras no corredor. Perceber esse cansaço interno junto de uma pessoa que o meu cabeção diz
que devia estar se comportando de uma forma diferente. Então, passo número 1, perceber. E dentro desse perceber, eu gosto muito também de perceber os sinais que o mundo está me dando. E o mundo dá o tempo todo, na forma de alguém que te diz uma palavra, na forma de uma coisa que você leu aí passando pela rua, na forma de um anúncio aleatório que alguém deu na sua mão, um folheto. É como se através de toda a realidade à nossa volta, Deus estivesse conversando com a gente. E eu acredito nisso e levo minha vida assim. Então, nesse perceber, além de perceber o que se passa aqui, né? O que está acontecendo, olha só como a Kátia está reagindo. Olha só, será que precisa? Perceber também o que o mundo está dizendo. Então, diante dessas duas situações, ontem mesmo eu tive que dirigir um pouco mais pela cidade. Eu não tenho muito hábito de dirigir, eu prefiro pegar um Uber, eu prefiro andar, mas tudo bem. Peguei meu carro e fui dirigir. E dirigindo, eu percebi algumas coisas, eu percebi vários símbolos, né, por aí, que me traziam, me remetiam uma mensagem de espelho. Olha só, espelho. E eu, depois de perceber, por exemplo, números 1221, 3773 e imagens de espelho, depois de perceber uns 3, 4, eu falei, não, peraí, Deus falando comigo aqui para perceber os espelhos. Que espelhos? Senão os espelhos das pessoas que compartilham o nosso pequeno mundinho com a gente. A moça que trabalha na minha casa, esse meu amigo, né, que a minha mente cria julgamentos. Olha só, espelho. E como é que essa história de espelhos funciona? Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso. O outro é um espelho do que se passa com você, mas a gente tem muita dificuldade em perceber isso. Às vezes o outro tem atitudes que você pensa, eu não tenho, jamais teria. Mas a gente tem, de uma maneira indireta. Então, diante dessas percepções, porque como eu disse, a primeira coisa é a gente notar, porque se a gente não nota, não adianta nada, continua na escuridão, continua no estado de adormecimento. Então, nota o que está acontecendo internamente, externamente. E uma vez notado, vamos ao exercício. Em um vídeo aí para trás, eu não me lembro, ano passado, eu disse para você, se você está sem dinheiro para ir ao terapeuta, simplesmente adquira o hábito de escrever o que se passa internamente com você. Mas a gente pode escrever também a respeito do julgamento do outro, a respeito da nossa irritabilidade para com o outro, da nossa impaciência, da nossa dificuldade. Então eu escrevi 2 folhas. Uma folha sobre a história das vassouras e uma outra folha sobre a história de comportamento não estar de acordo com o nível de conhecimento. Então vamos lá. E escrevi. Fulana me irrita por causa disso e disso. Ela é tal coisa, todos os meus julgamentos. E depois substituí o nome da pessoa por 2 palavras. E essas palavras são minha mente. Então, vou te dar um exemplo. A moça me irrita porque deixa as coisas fora do lugar. Olha só que simples e legítimo. Então eu troquei. Minha mente me irrita porque deixa as coisas fora do lugar. Será que isso é verdade? Sim, porque eu percebo os meus pensamentos fora do lugar. Pensamentos que me impedem de ter atitudes simplesmente amorosas e pacíficas. Mais um exemplo com a outra pessoa. Ele me cansa porque suas atitudes não correspondem ao nível de conhecimento. Ao invés de ele, vamos colocar
Minha mente. Minha mente me cansa, porque suas atitudes não correspondem ao nível de conhecimento. Eureka! E não é que é verdade? Então, vamos tomar como hábito, para a gente chegar ao nosso ser, essas duas coisas que estão muito próximas. Uma é aperceba-se, note o que está acontecendo, internamente e externamente. E nessa percepção, tenha ciência dos espelhos, todos os espelhos à sua volta, principalmente aqueles bem pertinho, que vivem ali, cutucando o cabeção. Então, escreva e perceba o espelho com profundidade, o espelho de que o outro está dizendo como a sua mente se comporta. E quanto mais a gente perceber como a mente se comporta, menos poder ela terá sobre a gente. Então, este foi o hábito número 2 para a gente adquirir. Vamos ver se você consegue aí nos próximos dias. Depois me conta o que você está sentindo, se adquirir esse hábito está sendo bom para você, como é que está sendo o seu progresso. Pode escrever para mim, deixa aí seu comentário, deixa um gostei no vídeo. E se você tem alguém que você ama, ou mesmo aquela pessoa ali que te irrita, manda o vídeo para ela. Quem sabe não vai fazer bem também. Um beijo.